falar um pouquinho sobre ensinos práticos da ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, texto que eu li no começo, diz assim: houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste como alvo como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque seis que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Diga comigo: ele não está aqui, ressuscitou. Isso. Verso 10 diz: então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Muito obrigado, Senhor Deus, que a tua palavra foi lida, Senhor, e que o nosso coração, Pai, possa agora temer diante da tua palavra, que ela venha ao nosso encontro, Senhor, que o temor do Senhor caia sobre esse auditório agora, Senhor, em nome de Jesus. Que somente a tua palavra possa ocupar todos os espaços físicos e espirituais, internos e externos do nosso ser, para que ela possa produzir o que ela deseja em nós. Que nada humano e nada espiritual, nada do inimigo possa nos impedir de chegarmos a um entendimento claro, forte de sua palavra. Nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus e no poder do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Pois então, irmão, o Benedito não veio, né? Vocês estão vendo que o pastor Benedito não está aqui. Ele ligou, pediu desculpa, ele esqueceu, querendo atender a igreja pelo carinho que ele tem por nós. Ele esqueceu que hoje era ceia lá. Ele falou: pastor, pai, vê ceia. O pastor não tem costume de sair de ceia, na ceia. Tá bom, irmãos? Então ele virá uma outra ocasião. Então vai do pastor Paiva mesmo. Amém. Glória a Jesus. Os ensinos práticos da ressurreição de Jesus. Além das coisas teológicas que a gente tem aqui, como a realidade do mundo espiritual, porque diz o texto bíblico que o anjo apareceu, o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra, assentou-se sobre ela, mostrando aqui toda a soberania do reino de Deus, porque a pedra tinha sido posta, tinha sido selada, né, com o selo do imperador, e o anjo desce, empurra e se assenta sobre ela, dizendo que os céus, o reino do céu, a força do céu está acima de qualquer governo, de qualquer autoridade. Além do aspecto teológico, é mostrar para nós que seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve, mostrando para nós um pouco da veste, da glória que nós teremos no céu, corpo glorificado, vestes que são brancas como a neve, que jamais alguém pode atingir aqui. Mas, meus irmãos, nós não podemos ver a Bíblia somente por esse aspecto, mas podemos ver todos os eventos, os mais importantes, como a ressurreição, um evento muito importante para a fé cristã. Devemos ver também os aspectos práticos da ressurreição, e o aspecto prático está sendo aqui revelado a essas mulheres. É isso que nós vamos falar. Como introdução, seria bom nós pensarmos que, como esse soldado, essas mulheres, vivemos dias que mescla medo, que mescla temor e alegria, dor e tristeza e vitória.
O texto bíblico diz que os soldados tiveram medo e que as mulheres tiveram temor. São dias que falam dessas duas verdades que essas mulheres estão experimentando diante de um fato glorioso que pode mudar todo o nosso conceito, todo o nosso parecer sobre temor e medo. Mas fato é, meus irmãos, que temos medo e temos temor diante das incertezas do momento que nós vivemos. Não é verdade? Temos medo, temos incerteza. Não faz pouco tempo, este ano vai fazer 15 anos que aconteceu o chamado 11 de setembro, aonde a nação mais forte do mundo sentiu temor. Ela foi desafiada na sua segurança, na sua riqueza. O medo existe, o temor existe. Mas o maior medo que o homem tem, o maior medo é porque não somos o que deveríamos ser. Esse é o maior medo da humanidade. Não somos o que deveríamos ser, e por sabermos isso, tememos o momento de acertar as contas com aquele que nos criou, com aquele que tem falado conosco, com aquele que tem dado a nós sua palavra, que tem dado a nós o seu filho, o presente do filho, o presente da sua morte e da sua ressurreição para uma vida vitoriosa. Não somos o que deveríamos ser, e por causa desse temor, desse medo, se desenvolveu hoje uma preocupação em relação ao futuro, um interesse apocalíptico sobre as coisas. Não é verdade? Nós queremos saber o futuro, temos um interesse para com o Apocalipse, para o final de todas as coisas. Ficamos perguntando: quem é a besta? Qual é o significado das trombetas? Será que os cavalos do Apocalipse já estão galopando sobre a terra, trazendo o juízo de Deus? Será que o fim do mundo chegou e o Armagedon está bem perto de nós? Há uma preocupação com o futuro, porque temos medo e não somos o que deveríamos ser. Porém, o mais triste disso tudo é que o Apocalipse é um livro para dar alegria, é um livro para dar esperança, é um livro para dar confiança aos seus leitores, os originais e nós hoje. Mas hoje, porque não somos o que deveríamos ser, o Apocalipse é uma ameaça, é um livro que causa medo, pavor, temor. O Apocalipse não foi escrito para assustar, para amedrontar as pessoas. O Apocalipse foi nos dado, foi escrito não para marcar data, dia e hora dos eventos finais. O Apocalipse ocorreu, foi dado a João, exilado na ilha de Patmos, por causa da sua fé, por causa do testemunho da sua vida com Deus. O Apocalipse foi dado às igrejas da Ásia, da província romana, que estavam sendo perseguidos por problemas externos e internos, estavam sendo atribulados na fé, e o Apocalipse foi escrito para dar à igreja confiança, alegria, esperança de que quem vence no final não é o mal, é o bem. O que vence no final não é o diabo, é Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto e que ressuscitou. Aleluia! É Ele que vence. O Apocalipse não é dado
para nos amedrontar. Ele pode nos assustar, porque nós somos o que deveríamos ser. Hoje, lemos o Apocalipse sob a perspectiva do medo, do temor. Porém, meus irmãos, se somos cristãos autênticos, se somos pessoas que realmente temem a Deus, nenhum acontecimento previsto, profetizado em Apocalipse deve provocar em nós temor e medo, mas sim esperança, alegria, confiança, aleluia, naquele que vive e reina para sempre, aleluia. Portanto, lições práticas das mulheres sobre medo e temor. As mulheres nos ensinam hoje sobre medo e temor e alegria. Elas nos ensinam sobre um comportamento verdadeiro que devemos ter, porque se Jesus ressuscitou, se Jesus está vivo, não podemos viver de qualquer maneira. Mateus capítulo 28, de 1 a 10. As mulheres vão ungir o corpo do Senhor. Essa é a esperança delas, a expectativa delas. Ungir o corpo do Senhor e depois voltar para a Galileia, de onde saíram, de onde deixaram tudo para seguir Jesus, o Mestre, e voltaram então à rotina, uma rotina já conhecida delas e dos discípulos. Mas a ressurreição provoca medo, provoca temor e atitudes diferentes. Medo dos soldados. Diz o texto bíblico que houve um terremoto. Houve, na verdade, alguns acontecimentos na natureza. O mais forte, o terremoto. Houve um terremoto no primeiro dia da semana. Foi, meus irmãos, o primeiro dia da semana da ressurreição foi anunciado com um terremoto. Diz o texto que os soldados, os guardas, tremeram espavoridos e ficaram como que se estivessem mortos. Os soldados tiveram medo diante desse fenômeno tremendo naquele dia. No terremoto, a terra, essa terra que nós chamamos de terra firme, já não era firme. O lugar aonde apoiamos os nossos pés já não servia mais nem para os soldados, e às vezes não serve nem para nós. Os nossos pés já não usam a terra para apoio. Aquilo que parece ser o mais seguro já não é tão seguro. Os soldados tremeram. Essa é a primeira lição prática da ressurreição. A ressurreição ensina que nós, meus irmãos, podemos tremer. A ressurreição mexe com aquilo que a gente acha que é seguro. A ressurreição mexe não só com o aspecto físico. Os soldados tremeram, ficaram como os mortos, mas eles tiveram um tremor. Eles ficaram inseguros em suas convicções. A vida deles repousava sobre algumas convicções. Afinal, eles eram soldados romanos. E todo soldado romano era orgulhoso, jactancioso. A águia, grande pássaro usado nas bandeiras, nos baluartes do exército romano, a fabulosa águia. Eles eram apoiados nisso tudo, estavam apoiados nisso tudo. Eles estavam apoiados no maior e no mais sólido império conhecido até então. Eles eram soldados de Roma, o maior império.
Eles eram servidores do grande César, o Senhor do império, o homem que chegou a ser até adorado. Este era o terreno sólido deles. Ali estava a identidade deles, a esperança deles, o futuro deles. E agora tudo foi abalado. A terra treme, o sepulcro abre e tudo muda. Não é assim que acontece na nossa vida? Às vezes nos sentimos seguros, até que vem um terremoto e mostra que os seus pés não estão seguros, e mostra que as suas convicções não são seguras. 11 de setembro, há 15 anos atrás, mostrou para a nação mais poderosa do mundo que ela deveria abaixar um pouco o tom da voz diante das nações. Mostrou para o americano, que é sempre orgulhoso. Você já viu o americano perder em filme? Ele não perde para ninguém, nem empata. Todo filme de guerra sempre ganha, não perde uma batalha. 11 de setembro ficou claro que Deus pode mandar um terremoto e as nossas convicções podem ser abaladas. Convicções morais, espirituais e até materiais. Olha aí o nosso país. Temeram por suas vidas, temeram em suas convicções. Eu imagino que os soldados perguntavam: e agora? César é realmente o Senhor? César é realmente o Todo-Poderoso? E Roma, será que vai durar para sempre? A pedra foi removida, o anjo assentou sobre ela, nós estamos aqui tremendo de medo. O homem saiu do túmulo, e agora? Vamos morrer, nossos sonhos, nossas convicções acabaram. A ressurreição coloca tudo por baixo, a ressurreição derruba tudo, para ensinar para nós que tudo é inseguro, só não Deus, só não Jesus. O único que não abala é o Senhor Jesus. Tudo é inseguro, o governo é inseguro, a economia é insegura, as grandes empresas, as grandes potências podem dar em nada. Por isso, esse tipo de temor que nos leva a entender isso é até bom. Seja você humilde, seja você quebrantado e diga: Jesus, minhas convicções estão sendo abaladas, minhas convicções de fé, de esperança. O terremoto veio e sacudiu toda a minha estrutura. Eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Se incline diante daquele que vive e reina para sempre. Você pode dizer amém? Como vai você, querido? Como vai suas convicções? Será que você ainda não chegou à conclusão de que você precisa do Cristo que ressuscitou, mostrado aqui na peça? Ele morreu, mas Ele ressuscitou, aleluia, e está conosco. Segundo ponto, irmão, segunda verdade, a mensagem da ressurreição mostra para nós um temor inspirador, que é o das mulheres. As mulheres tiveram medo, não temais, tiveram temor e medo. Agora, será que era um medo por elas não estarem entendendo o que estava acontecendo? A gente sempre acreditou, na maioria das vezes, que esse medo dela, que esse temor delas era, meus irmãos, diante do que estava acontecendo, por ser grande demais, espetacular demais, e elas não estavam entendendo. Eu acho que não. O medo não era tanto por causa disso. Quem não estava entendendo nada eram os soldados. Elas estavam com medo, elas estavam com temor, porque elas estavam entendendo realmente a grandeza dos acontecimentos. Elas estavam temendo o que estava acontecendo, era demais para elas, porque elas sabiam que aquilo ia mudar a vida delas, ia mudar o compromisso delas, o grau de entrega e de consagração.
E esta é a maneira da gente entender e celebrar a ressurreição do Senhor. Precisamos ter este temor, irmãos, porque estamos diante de um poder de Deus tremendo. E esse temor deve gerar em nós reverência ao Senhor, porque aquele que não teme, aquele que não treme diante de uma ação poderosa de Deus, não viu, não sentiu, não entendeu o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Eu preciso temer diante daquilo que Deus faz, diante daquilo que Deus fala. Aleluia. Não é um temor de medo, mas um temor de reverência. O temor dos soldados era de medo, o temor dessas mulheres era um temor de respeito, de reverência, pelo tamanho da coisa que elas estavam presenciando. E não é assim conosco. Quando será que o nosso coração, as veras, as fibras da nossa alma vão entender definitivamente que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou? E então eu devo viver debaixo de um temor tremendo. Quando será? Meus irmãos, elas temeram porque elas estavam diante do poder de Deus, diante de um poder que nos livra de celebrações vazias, diante de um poder que muda os nossos conceitos, porque Ele ressuscitou. Bendito seja o Senhor, aleluia. A ressurreição tem que gerar em nós um temor santo, pois a vida não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma. Quem crê no Cristo ressurreto, quem recebe o Cristo ressurreto, não pode viver da mesma maneira. Tenha esse temor no seu coração, na sua vida. Você pode dizer amém? Como nós estamos vivendo? Eu tenho observado que a gente vive displicente em relação a duas coisas. A primeira, a ressurreição de Cristo. Porque se Ele tivesse morreu e ficou lá enterrado, acabou mesmo, acabou tudo mesmo. Mas não. E a segunda coisa que a gente não está observando muito bem em relação à sua volta, em relação ao seu retorno, vivemos como se Cristo não fosse voltar. Tocamos a vida, nos autoconduzimos sem a esperança, sem contar que Jesus vai voltar. Mas uma coisa, a segunda lição, nós devemos ter um grande temor e uma grande alegria, diz o texto. Diz o texto, irmãos, que essas mulheres tinham grande alegria e grande temor, diz o texto da palavra do nosso Deus. E tomadas de medo e de grande alegria, versículo 8. Medo, temor e grande alegria. Aleluia. Grande alegria. Alegria invadiu o coração delas. Eu acho que deveria ser uma alegria humana, alegria para Maria, porque ela pôde ver o filho vivo de novo. Que presente para uma mãe. O filho voltou. Alegria para Maria Madalena, porque ela estava lá. Ela pôde ver e ouvir o seu benfeitor, o seu libertador, aquele que havia expulsado demônios dela. Estava vivo de novo. Ela podia ouvir a sua voz. E o texto bíblico diz que abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Havia uma alegria imensa, porque elas podiam ver, ouvir e adorar de novo Jesus. A ressurreição de Jesus é sem dúvida a nova de grande alegria. Jesus ressuscitou, aleluia. Você pode dizer amém, meus irmãos? Nós devemos viver sob essa perspectiva. Vamos colocar isso um pouco mais na nossa fé, na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos propósitos. Jesus ressuscitou, gente. Ele está vivo.
Isto faz a gente vencer um pouco mais as nossas lutas, com menos tristeza, com menos pesar. Isto alivia as nossas dores, saber que a nossa esperança está em Jesus, que morreu e que ressuscitou. Ele é a grande alegria da igreja, bendito seja o Senhor. A ressurreição de Jesus é a alegria da igreja, é a alegria da nossa fé, é a expectativa nossa, é a ressurreição. Aleluia, bendito seja o Senhor. Sabe por quê? É alegria, porque a morte não tem a última palavra. Como é difícil enfrentar a morte, hein? Não é difícil, não. É muito difícil sepultar entes queridos. É muito difícil. Mas quando a gente vê a mensagem da ressurreição, a gente aprende que a morte não tem a última palavra. Bendito seja o Senhor, aleluia. Os traumas que ela traz na nossa mente, no nosso coração, são eliminados pela alegria da ressurreição de Jesus, porque se Ele ressuscitou, vamos ressuscitar. Todos que temem o Senhor ressuscitarão para a vida eterna. Bendito seja o Senhor. A ressurreição é a nossa alegria, porque a morte não tem a última palavra, e porque ela é superior aos demônios, ela é superior a Satanás. Ele que perseguiu Jesus desde o seu nascimento até a sua morte, e foi um mistério para ele, tanto a encarnação como a ressurreição. Jesus venceu os demônios, Jesus superou os demônios mais uma vez na ressurreição. Jesus superou o Império Romano, que sepultou, que o colocou na sepultura e selou a porta. Jesus foi superior aos principais sacerdotes que fizeram todo aquele trama para julgá-lo e condená-lo injustamente. Jesus venceu os anciãos do povo, Jesus venceu o sinédrio, Jesus venceu todos na sua ressurreição. Bendito seja o Senhor, aleluia. Isso ensina para nós que nós temos um poder ao nosso lado, o poder do Cristo ressurreto, que nós podemos invocar esse poder sobre demônios, sobre impérios, sobre principados, sobre pessoas que são autoridades nessa terra e que às vezes não querem praticar a justiça, fazer o que é certo. Nós podemos orar e todos esses poderes e forças serão vencidos, porque Jesus está sobre eles, aleluia. Ele não está morto, gente. Se ele tivesse morto não tinha jeito, mas nós podemos contar, como diz Paulo, com o poder da ressurreição. Essa é a grande alegria. Vamos nos alegrar com isso, irmãos. A gente está vivendo dias assim tristes, não é? A gente tem sonhos como igreja, sonhos pessoais, sonhos coletivos, sonhos adiados por causa disso, por causa daquilo, não é? Quantas pessoas dizendo: pastor, agora não dá, pastor. Ô pastor, agora eu não posso. Vamos nos alegrar que Jesus ressuscitou, aleluia. Estamos tomados por uma alegria muito grande. Ele está conosco, aleluia. Diga comigo: Ele está conosco, aleluia. E para terminar, meus irmãos, vamos cantar mais uma canção. Pelo fato de Jesus estar ressurreto, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, meus irmãos, temos um temor que nos inspira a reverência, temos uma grande alegria e temos uma vocação continuada. A nossa vocação continua. Se Jesus não tivesse ressuscitado, as mulheres iam lá, ia dar uma ajeitada no corpo de Jesus e voltar para as atividades normais. Encerrou, pronto, acabou. Vamos voltar a pescar, vamos voltar a viver a nossa vida normal, sem os ensinos do mestre, sem viver o que ele falou, porque ele morreu
foi só uma coisa passageira, foi um conto passageiro. Mas não. Com a ressurreição de Jesus, a nossa vocação continua, o nosso discipulado continua, o nosso compromisso com Deus continua, o chamado continua. A ressurreição, eu escrevi aqui, a ressurreição coloca tudo em movimento de novo. A ressurreição coloca o Evangelho de novo na estrada, o Evangelho de novo na vida das pessoas. Vamos voltar sim para o nosso trabalho, vamos voltar sim para as atividades normais da vida, mas com a nossa vocação renovada, com o nosso compromisso renovado, com um vigor maior, com uma entrega maior, porque Ele ressuscitou, aleluia. E eu vou continuar sendo discípulo de Jesus, pescadores de homem, um moço, uma moça, um casal consagrado a Deus, devoto a Deus, seguidor e pregador do Evangelho, porque Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, meus irmãos. A vocação continua, aleluia. Oh, glória a Deus. O nosso chamado, a nossa vocação a uma ruptura com esse mundo continua, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu tenho um compromisso com Ele. Não é possível viver como antes. Não é possível, irmãos, regressar à rotina da vida sem viver também o Evangelho nessa rotina, viver os princípios nessa rotina, porque Ele ressuscitou, aleluia. Você pode dizer amém? Temos alegria, porque a mensagem continua, o Evangelho está vivo, oh glória a Deus. As mulheres tinham alegria, a vocação continuou. O anjo disse para elas: vai, prega para os discípulos, fala para eles, manda eles irem para Galileia, porque eu vou encontrar com eles. Oh, fala para eles que a obra continua, fala para eles que o Evangelho que eu comecei a pregar continua, porque eu estou vivo e estarei com vocês, bendito seja o Senhor, aleluia. A igreja não perde, o reino de Deus não perde, a coisa continua. Sobe governo, desce governo, 11 de setembro, será o que acontece? O Senhor continua vivo, operando na igreja. Continua, irmãos, bendito seja o Senhor. A mensagem continua, o ministério continua, e ao nosso Deus toda a glória e toda a honra. Bendito seja o Senhor, aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos ajude. A coisa não terminou, não para por aí. Ele ressuscitou, Ele está conosco. A ressurreição nos chama a um temor santo. A ressurreição nos chama a vivermos uma grande alegria, que não está muito relacionada ao mundo, mas a verdades espirituais. A ressurreição nos chama a continuar a nossa vocação, aconteça o que acontecer, ao continuar firmes, porque a mensagem continua, a vocação continua. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. As pessoas podem não acreditar, quem sabe, podem não aceitar, mas não muda o fato de que a mensagem continua, de que o Evangelho é verdade. Vamos continuar falando dele, vivendo o Evangelho da glória de Deus. Essas mulheres tinham razão para ter medo, mas elas venceram o medo. Essas duas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Medo de não ser aceitas, porque a lei previa que todo fato, todo acontecimento, qualquer coisa precisava de duas testemunhas masculinas, e agora são duas testemunhas femininas. Ninguém vai ouvir.
Vai ouvir sim, irmãos, porque o segredo dessa mensagem não está em nós não. A força dessa mensagem não está em nós, está naquele que ressuscitou e vive para sempre, aleluia. Está nele, não em nós. Não depende de você, depende só de você falar. O resultado é dele. A mensagem não é sua, a obra não é sua. Bendito seja o Senhor. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, pastor Hector.